Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o andamento da reforma do imposto de renda que vai prever a tributação dos dividendos, se ela está prestes a ser aprovada e se com a sua aprovação será o fim das ações pagadoras de dividendos, se fará sentido continuar investindo pensando em dividendos como a gente investe em Taesa. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. Há também agora a minutagem na descrição e se você puder apoiar o canal apenas R$ 2,99 por mês. Olha, já faz um tempo que ninguém fala sobre a tributação dos dividendos e obviamente você deve querer saber qual é o seu andamento. Em resumo, no ano de 2021, o governo federal mandou uma reforma de imposto de renda que prevê a tributação dos dividendos. Inicialmente, ele tinha previsto uma alíquota de 20% sobre os dividendos, com a extinção dos juros sobre capital próprio. E aí a alegação do governo é justiça tributária ao cobrar imposto sobre lucro e dividendos, porque a isenção beneficia a parcela mais rica da população. Nossa, que argumento mais populista, não é nada liberal esse governo. Tanto que as pessoas que mais aplaudiram essa reforma foi justamente a ala da esquerda. Mas enfim, só que essa alegação de tributação dos dividendos por justiça tributária ignora que no Brasil as empresas listadas em bolsa, por estarem no lucro real, no sistema tributário de lucro real, elas têm uma alíquota efetiva sobre o seu lucro de 34%. Por quê? É 9% de contribuição social sobre o lucro líquido e 25% de imposto de renda sobre a pessoa jurídica. Isso aqui é um roubo declarado, porque você já paga aqui o imposto sobre o lucro e paga aqui de novo. É uma bitributação admitida pela nossa ordem jurídica. E aí no final das contas, a tributação efetiva com mais 20% de imposto de renda vai para mais de 40%. Então praticamente a metade do lucro acaba indo para o Estado. Sendo que em outros países que adotaram a tributação de dividendos, no máximo 30% do lucro vai para o Estado. Então o Estado brasileiro omite isso. Na Câmara dos Deputados o projeto já foi aprovado, agora foi para o Senado. O projeto de lei 2337 de 2021 foi aprovado em setembro do ano passado, com substitutivo, ou seja, uma alteração que substitui outra. E as principais medidas foram que a alíquota agora será de 15%, menos mal. Outro ponto, que era justamente essa questão de estar onerando excessivamente as empresas. A alíquota do imposto de renda pessoa jurídica será reduzida de 15 para 8, mas esse 15 aqui só é aplicado para empresas de menor porte, o que não é o caso das empresas listadas em bolsa. De qualquer sorte, vai ter uma desoneração aqui. A contribuição social sobre o lucro líquido, que é uma bitributação, passará de 9 para 8%. Então aqui pelo menos vai compensar um pouco a proposta inicial absurda que foi enviada pelo governo federal. Quanto às exceções que vão ficar de fora dessa tributação, serão as empresas de pequeno porte, enquadradas no Simples Nacional. Então essas aqui ficam de fora da tributação dos dividendos, pelo menos, né? Atualmente o projeto está aqui no Senado, dia 15 de dezembro foi para a Comissão de Assuntos Econômicos, é provável então que seja aprovado em 2022. Obviamente que a maioria das pessoas não quer essa reforma, mas pergunte se os políticos estão ouvindo as pessoas e se eles não vão aprovar essa tributação. A respeito da minha opinião sobre a reforma, eu acho ela horrorosa nesse ponto. De reforma não tem nada. Aumentar tributo é impensável num país que já tem uma carga tributária excessiva e que atrapalha as empresas. E obviamente atrapalha a geração de emprego. Mas já que ela está em trâmite e que provavelmente vai ser aprovada, quais serão os impactos dela nas ações pagadoras de dividendos? Primeiro ponto, esse projeto de lei não vai alterar até então, a não ser que tenha outro substitutivo, o dividendo mínimo obrigatório de 25% sobre o lucro líquido ajustado da companhia no trimestre. Então o dividendo mínimo obrigatório é mantido. Então para empresas que costumam ter payouts mais baixos, como o Banco do Brasil, que agora está em 40%, mas na média é abaixo disso, o impacto não é tão significativo porque o dividendo mínimo obrigatório é 25%. Ainda assim, o impacto vai ser negativo. Pior de tudo é que as empresas nem vão poder agora usar o JCP, que era um benefício tributário que as empresas usavam, então não vai ter para onde escapar. Então o que vai acontecer na prática? Empresas como a Taesa, que possuem um payout médio acima de 80%, vão obviamente reter mais lucro em caixa, mas para manter a sua imagem de boa remuneradora dos acionistas, vai acontecer como ocorreu em países que adotaram essa medida tributária de tributação de dividendos, a aprovação de diversos programas de recompra de ações. Então vai usar esse caixa retido para comprar ações e colocar em tesouraria. Isso, no longo prazo, promove uma valorização das ações. Mas quem investe pensando em dividendo e pensando em formatar uma carteira previdenciária não se interessa por recompra de ações, porque simplesmente valorizar a sua ação não quer dizer nada. Afinal, a gente não está interessado sobremaneira no patrimônio, a gente quer uma renda. E para a promoção de renda, a gente vai ter que vender as ações. E a gente já viu no outro vídeo que viver de renda sem os dividendos é algo um tanto quanto complicado, porque o seu patrimônio vai reduzindo. Só que uma outra medida que poderá ser aplicada, além desta, são as bonificações. E aí, então a empresa
empresa vai reter o lucro em caixa, vai realizar bonificações transferindo essa parcela do lucro que está na conta de reserva legal para o capital social, ensejando bonificações em entrega de ações aos acionistas. E aí os acionistas vão aumentando a sua participação empresarial na empresa. Com isso, mesmo os 25% lá de dividendo mínimo obrigatório, ensejará no longo prazo o mesmo dividendo que você já recebe hoje. Vamos a um exemplo. Com ações de Banco do Brasil, um payout mínimo de 40%, você recebe um yield de 8%. Vamos colocar assim. Então, se eu tenho 1.000 ações de Banco do Brasil a R$30, a um preço médio de R$20, eu tenho R$20.000 de Banco do Brasil, que me rendem ao ano R$1.600. Então, agora, suponhamos que essa distribuição reduza sobremaneira, caindo de 40% para 25%, que é o dividendo mínimo obrigatório. Ou seja, haverá uma queda de pelo menos 35% nessa distribuição. Então, de R$1.600 de dividendo, você vai passar a receber apenas R$1.100, R$1.050. Vamos colocar aqui R$1.050. Só que isso considerando que você tem apenas 1.000 ações. Então o que a empresa vai acabar fazendo? Bonificando com esse dinheiro que era distribuído aos acionistas na forma de JCP. E aí, em determinado momento, ao invés de 1.000 ações, você vai ter 1.500 ações. E aí, essas 500 ações a mais vão compensar essa redução na remuneração dos acionistas. Ou seja, com 1.500 ações, eu vou receber os mesmos antes R$1.600. É claro que isso vai acabar demorando, porque primeiro tem que ter a bonificação, só que em algum momento isso vai se ajustar. Por isso sim, a taxação de dividendos é ruim? Claro, vai atrapalhar muito. Só que na prática, as empresas vão ter que realizar planejamento tributário e também vão ter que continuar remunerando bem os seus acionistas, afinal também essas empresas precisam remunerar seus acionistas, porque manter caixa não é barato, e o melhor caminho para mim seria a bonificação, que é o que vai em algum momento ajustar toda essa distorção que vai ser causada pela tributação. Lembrando que bonificação e recompra de ações não tem imposto de renda. E aí, considerando que o imposto de renda da pessoa jurídica, da empresa que está distribuindo, vai ser reduzido com a reforma, a empresa segurando e usando esse dinheiro para recompra, isso vai ensejar muitas vezes até uma certa vantagem para o acionista, porque o número de bonificação e de recompra de ações será superior. Afinal, ela pagou menos imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido lá na sua contabilidade. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual a sua opinião a respeito da reforma do imposto de renda. Você acredita que será o fim das pagadoras de dividendos? Você pretende mudar a sua estratégia como investidor caso isso aconteça? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!